Bem, minha querida irmã, senadora Roberta, uma honra estar aqui também, na sua presença, com o senador Paulo Paim, e também com os demais senadores que estão nos acompanhando. Minha presidente querida, é o seguinte, eu observo aqui, cumprimentando a todas as brasileiras e brasileiros que nos acompanham, que tem havido uma grande repercussão, tanto aqui no Congresso Nacional, como na imprensa, redes sociais, e a gente procura sair um pouco dessa bolha, né, e caminhar, conversar com as pessoas nos mercados, nas feiras. Mas eu vejo uma crítica muito grande, feita pelo governo Lula, inclusive, feita por ele, sobre algumas matérias que estão tramitando nas duas casas, como o presidente Lula chama, como pauta-bomba, porque teria um impacto negativo no orçamento por estar na contramão do ajuste fiscal. É engraçado isso. Esse presidente Lula é uma graça. Pauta-bomba, Lula? O senhor tem moral para falar de pauta-bomba? Por favor, ninguém é trouxa aqui. Primeiramente, é bom lembrar que saibamos o teor dessas 9 matérias. A primeira delas é o PL 108 de 2021, que eleva de 81 mil para 130 mil o teto da receita bruta anual dos microempreendedores individuais, MEI. Matéria já aprovada pelo Senado e se encontra em análise na Comissão Especial da Câmara. Agora, preste atenção nesse, o PL 5122 de 2023, que libera recursos do Fundo Social Pré-Sal para criar linha especial de financiamento a produtores rurais afetados por eventos climáticos. O texto foi modificado pelo Senado, retornando à Câmara. Esses são estou lendo aqui o que ele chama de pauta-bomba, tá? A terceira pauta é o PL 4728 de 2020, que modifica o Programa Especial de Regularização Tributária, com novos prazos e condições de pagamento dos débitos com a União. O PL ainda está tramitando na Câmara. Segue também o PL 1365 de 2022, que eleva o piso salarial de R$ 3.600 para R$ 13.000, de 3.600 para 13 mil de médicos e cirurgiões dentistas, aprovado como terminativo na Casa do Senado, seguindo para análise da Câmara. A quinta pauta-bomba é a PEC 231 de 2019, que aumenta o fundo de participação dos municípios. A sexta é a PEC 5 de 2023, que altera regras constitucionais para ampliar a imunidade tributária de templos e organizações religiosas. Matéria já aprovada na Câmara, tramitando no Senado. A sétima pauta-bomba é a PEC 383 de 2017, que destina 1% da receita líquida da União para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social, né? Matéria aprovada na Câmara e tramitando no Senado. As duas últimas são a PEC 14 de 21, que cria a aposentadoria diferenciada para os agentes comunitários de saúde, e o PLP 11 de 2026, que cria benefícios para entidades sem fins lucrativos. Olha só, o presidente Lula chamando isso de pauta-bomba. Antes de analisar a autoridade desse governo federal, nós precisamos lembrar de quais são os papéis centrais do poder executivo e legislativo, ambos eleitos pelo povo brasileiro. O primeiro numa eleição majoritária e o outro proporcional, de modo a salvaguardar os diversificados interesses da sociedade. Um bom poder executivo deve dialogar com o legislativo sem jamais promover a cooptação. Mas, para que esse diálogo flua naturalmente, em convergência com aquilo que é melhor para a sociedade, é preciso que o poder executivo seja respeitado, presidente Lula. Ou seja, tenha autoridade moral. Esse governo, ele não tem a mínima legitimidade
para criticar o Congresso Nacional com referência à responsabilidade fiscal. O péssimo exemplo já foi dado no primeiro dia do governo Lula, quando ampliou o número de ministérios de 23 para 38. Logo de cara, ele começa a irresponsabilidade fiscal no país. Vamos combinar. Os gastos excessivos de um governo perdulário levaram o país a pagar R$ 1 trilhão só de juros da dívida. Quem ganha com esse governo, sabe quem é? É banco. Estão lavando a burra, como a gente diz no Nordeste. E eu paguei para ver, mas eu achava que nunca ia ver isso. O PT defendendo o banqueiro, protegendo, blindando. Foi o que o PT fez, a base, a tropa de choque do PT, lá na CPMI do INSS, que investigou, apurou ladrões do dinheiro de aposentados, de pensionistas, de viúvas, de órfãos, de deficientes. O governo Lula blindou que a gente investigasse os consignados dos banqueiros. Quem é que está do lado de quem? Quem é que está do lado dos mais pobres? É esse governo Lula? Agora vem um monte de pauta populista para dizer que está, mas passou o tempo todo e não fez. Desde o começo do governo. É gastando, é viajando para cima e para baixo com a dona Janja, com o dinheiro da gente, numa irresponsabilidade sem precedente, ficando nos hotéis, presidente, mais caros do mundo. Enquanto a gente teve exemplo de outras presidentes da República que passaram, que ficavam em embaixadas, que ficavam em estabelecimentos simples. Mas não é com o dinheiro dele. Aí ele torra. Para não perder o controle da inflação, o Banco Central, que graças a Deus nós votamos a independência no governo anterior, tem mantido a taxa Selic, infelizmente, nas alturas para segurar o país, senão o Brasil já tinha quebrado. O Banco Central acaba interferindo nos juros da economia para diminuir a tragédia, o estrago, que, aliás, foi ampliada pelo governo Lula, colocando as digitais, a base do governo Lula, do Centrão, para liberar as bets, regulamentar essa covardia com o povo brasileiro que está devastando famílias inteiras. Todo dia eu recebo no gabinete, aqui e lá do Ceará, as pessoas desesperadas que perderam tudo. Pelo amor de Deus, acabe com esse negócio, acabe com o jogo no Brasil, acabe com essas casas de aposta. Isso nós estamos numa Copa do Mundo, presidente, e a gente vê as bets mandando e desmandando na seleção brasileira, na CBF. Eu vou até fazer um discurso específico sobre isso, citando o ministro Gilmar Mendes, que o filho dele andou dizendo, segundo a imprensa brasileira, de que a convocação de um atleta, do Neymar, tinha o dedo dele. Olha a que ponto nós chegamos. Lembrando que o Instituto do Gilmar Mendes, o IDP, tem uma relação contratual milionária com a CBF. E esse ministro deu liminares para continuarem os presidentes, né? Especialmente o Edinaldo Rodrigues, no momento que ele estava sendo ali criticado por corrupção, né? E afastado. A liminar foi para ele voltar. Ou seja, não decretou um conflito de interesse, um impedimento. O Brasil, esse é o retrato do nosso país. A bola não entra por acaso. Senhora presidente, para encerrar, em 2025 foram gastos mais de 1 bi, eu vou repetir, B de bola e I de índio, R$ 1 bilhão apenas em viagens internacionais com hospedagens em hotéis de luxo. Lula, não faz isso, Lula. Quem vai pagar são os mais pobres, porque
Você vai inventando imposto. Seu governo é o que mais inventou imposto da história. O governo Lula também resolveu cancelar o chamado imposto das blusinhas. Depois de ter botado a base para votar a favor, lembra? Chega a véspera de eleição, muda o discurso. Para te enganar, brasileiro. Para enganar você. Mas ele continua com os impostos das bets, que representam uma tragédia social com o endividamento das famílias, inclusive o pessoal do Bolsa Família. Se a senhora me der 1 minuto, eu prometo encerrar agradecendo a paciência dos colegas. Mas olha, o senhor não dizia que defendia os mais pobres? Os menos favorecidos? Que história é essa de não ter acabado com as bets ainda? Mande um projeto que eu tenho certeza que vai ser votado aqui. Eu não digo pela unanimidade, porque tem lobista aqui dentro. De casa de aposta, de bet, de cassino, de bingo. A gente sabe disso, os nomes estão aí. Só vem para votar nisso. Para articular esse tipo de pagelança com o país. Irresponsabilidade com as famílias. Mas coloque para votar que a maioria vai proibir jogo no Brasil. Pode ter certeza disso. Pode colocar, presidente Lula. O senhor não tem compromisso social com os menos favorecidos, com os mais pobres? Coloque esse projeto aqui para o senhor ver como a gente aprova a proibição. Eu encerro com o pensamento de Winston Churchill. É preferível ser irresponsável e estar com a verdade do que ser responsável e no erro. Que Deus abençoe a nossa nação. Uma terça-feira para lá de produtiva a todos. Agir com Caco é o nosso lema. Segurança e futuro, esse é o tema. Aposentados felizes, com muito pra contar. No canal do Caco, vem se informar. Planeje seu amanhã, não deixe pra depois.